Hoje é dia 14 de abril de 2026 e eu tô me permitindo ser vulnerável aqui porque eu tenho me sentido vulnerável nesses últimos dias. Aconteceu pequenas coisinhas e eu tô gripada. E desde que esse vírus pegou em mim, cara, eu tenho me sentido uma coisa muito estranha, assim. Tenho me sentido muito diferente, como se eu fosse aquela criança que eu costumava pegar gripe assim muito facilmente. E fosse aquela criança que tava ali respirando aquele ar na madrugada de sábado. Nossa, eu tava sentindo que aquela criança tinha acordado e tava, sabe, vivendo ali junto comigo. E foi uma sensação, assim, horrível ficar gripada, mas foi uma sensação boa, de certa forma, ver que aquela criança tava ali acordada, sabe? E porque junto com aquela criança, muitas outras questões acordaram também. Em questão a como essa criança via, enxergava, sentia o mundo, sabe? De uma forma vulnerável, mas que essa vulnerabilidade a fazia sentir de verdade as coisas. E de uma ingenuidade, às vezes, que fazia ela acreditar que era possível as coisas, sabe? De ter uma imaginação, de ter uma criatividade. E nos últimos tempos a minha criatividade, que sempre foi uma coisa muito importante pra mim, que eu até tenho aqui nesse quadrinho aqui, se eu não crio, eu me destruo. E eu sinto que eu tava sendo destruída esses últimos tempos aí por não estar exercendo a minha criatividade. E hoje uma pessoa muito importante pra mim, que eu não tenho muito contato, mas é muito importante pra mim, ela postou uns stories falando justamente disso, como ela tava desconectada da parte criativa dela. E eu acho que são um sintoma geral. Ultimamente, ela falando em questão das IAs e em questão da nossa concentração, da gente estar tendo um cérebro mais preguiçoso, assim, sabe? E, enfim, né? Ela falou da escrita também, que é uma parte que eu me conecto bastante. E hoje é terça-feira. Terça-feira é o dia da minha terapia, só que eu tô fazendo só 2 vezes no mês por questões financeiras. E eu tinha combinado comigo mesma de escrever nos dias que eu não tivesse terapia, mas hoje me deu vontade de falar, porque muitas coisas estão aqui na minha cabeça. E eu tinha muito costume de fazer esses registros quando eu não tava bem, assim, quando eu era mais nova, pra organizar as ideias e pra eu ver depois e ver que esses dias ruins passam, sabe? E é por isso também que eu tô gravando isso. Porque eu, com essa minha tendência depressiva desde os meus 12 anos, e tendo descoberto que eu sou autista no passado, essa tendência depressiva ficou um pouco adormecida desde que eu entrei no trabalho que eu tô, porque era um ambiente que não demandava questões minhas negativas, assim, não mexia com a minha ansiedade, não me desregulava, enfim. Só que eu fui perdendo um pouco o sentido, eu vou, nesses últimos tempos, deixando de me sentir estimulada em aprender as coisas, em aprender coisas novas lá dentro, enfim, muitas questões de não ver sentido no que eu tô estudando e não ver sentido no futuro e no que me reserva profissionalmente. São questões completamente comuns de se ter nessa fase da vida e tudo, mas isso tava me fazendo parar de ver sentido em tudo, assim, e me sentir completamente perdida. Então, nesses últimos meses, minhas questões depressivas voltaram. E essa falta de sentido nas coisas pequenas que sempre foi muito importante pra mim, ver o sentido nas pequenas coisas cotidianas da vida, sabe? E eu não tava vendo. Então eu voltei a tomar antidepressivo e tem sido melhor os dias. Só que eu passei nesses últimos dias, enfim, contato com algumas pessoas e
um medo que eu tenho muito grande, que parecia que ia acabar com tudo. E foi meu aniversário também, sempre tem uma crise existencial. Mas essa gripe me fez sentir criança de novo. Eu realmente senti aquela criança ali, sentindo tudo aquilo comigo. E foi muito louco, assim. Tá sendo. Porque hoje eu já tô me sentindo mais aquela adolescentezinha de 13 anos. E não sei, sabe? Como se o que eu achasse que tava morto em mim, que é toda essa parte mais criativa, essa parte de acreditar, de ser esperançosa, que foi uma coisa que eu era muito, assim, muito sensível às coisas também. Eu não tava sendo tão sensível às coisas. E eu tenho sentido que talvez não, eu só tá adormecido mesmo, sabe? Só tava adormecido e essa gripe mexeu assim com o meu sentido de uma forma muito louca. E também foi a primeira vez que eu tive gripe depois que eu descobri que eu sou autista e intensifica muito as coisas, né? Sensibilidades, as coisas e enfim, os estímulos e tudo mais. Mas como eu tava cheia de questões assim e eu vi que a vida não me encaminhou pra um fim, que eu tava tendo uma nova chance, que, enfim, também ouvi um podcast que eu gosto de ouvir, da Lela Brandão, hoje ela postou falando sobre Se a Culpa For Sua, né? Que é pra além, assim, de uma coisa meritocrática e de vai e faz o seu, que só depende de você. Não sobre isso, mas sobre acreditar que a gente tem algum poder de mudança na nossa própria vida. Que é uma coisa que eu não acreditava, não tava acreditando, sabe? De não acreditar no poder das minhas ações dentro da minha própria vida, sabe? E acreditar que as coisas não tinham mais jeito, de alguma forma. Me sentir desesperançosa de mim mesma, enfim. E com os stories dessa pessoa que eu falei, falando sobre a criatividade e isso de acreditar no poder que as coisas, tem coisas que estão nas nossas mãos, né? E acreditar que a gente tem um poder, sim, de fazer alguma diferença no micro aqui, é uma coisa que muda completamente, né? Que eu não tava acreditando nesses últimos tempos. E eu sempre fui uma pessoa muito lúdica, sabe? Muito fantasiosa e criativa. Essa pessoa que falou sobre a criatividade, ela falou sobre a importância da ficção, né? De imaginar outros mundos, né? E é uma coisa que eu senti que eu tava perdendo nesses últimos tempos, com tudo que é se tornar adulto e ficar consumido pelo trabalho e não ver sentido assim nas coisas. E teve um filme que eu assisti também que foi muito importante nesse processo todo esses dias, que foi Patterson, que é um filme sobre um motorista de ônibus que ele escreve poemas e a parceira dele é uma artista e ela trabalha em casa, faz as artes dela e ela acredita muito no potencial do parceiro dela, mas o cara, você vê que ele tá ali, ele escreve porque é uma coisa que faz bem pra ele e ela fica tipo, você tem que publicar isso, o mundo precisa ver, sabe? E, enfim, eu me identifiquei muito com o cara, o motorista de ônibus. A mulher, ela mais, né, essa coisa mais esperançosa de achar que, não sabe, de acreditar que uma nova ideia vai fazer tudo, sabe, mudar completamente a vida deles, alguma coisa nova, criativa que ela tem. E o cara é mais acomodado, assim, sabe? Mas você vê que ele tem os momentos felizes dele, é um filme bem, assim, do cotidiano. E eu achei maravilhoso, conversou muito com
um dos meus filmes preferidos também, que é Dias Perfeitos, que conversa muito também com um dos meus livros preferidos, que é A Querida Combine. Em Dias Perfeitos, o cara trabalha de... ele limpa banheiros, mas mostra, assim, como ele é feliz fora do trabalho, para além do trabalho. As pequenas coisinhas do cotidiano dele que fazem, alimentam ele, sabe? Para além do trabalho. E em Querida Combine, ela... tipo, o povo fica falando, ela trabalha numa loja de conveniências, e o povo fica falando, quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? E ela já tá com uns 30 anos, se não me engano, faz bastante tempo que eu li esse livro. E ela gosta de trabalhar lá. Enfim, eu acho que dentro da minha trajetória eu senti uma pressão por profissionalmente ter algum destaque e financeiramente ter melhores condições de vida, sabe? Só que isso nunca foi parte do meu desejo ou parte do que eu almejava. E me confundi muito dentro do que esperavam de mim e do que eu realmente queria. E quando eu entrei no trabalho que eu tô agora, eu cheguei a falar que, cara, eu trabalharia aqui de boa pelo resto da minha vida. Só que esse sentimento foi mudando, porque eu preciso de estímulos, eu preciso sentir que eu tô aprendendo e, enfim, eu não tava sentindo mais isso. E tava sentindo, sabe, sentindo que não era o suficiente, e que aquilo não ia me levar a um lugar, sabe, a um lugar de, entre aspas, sucesso, sabe? Mas o que é pra mim ser uma pessoa bem-sucedida? Pra mim nunca teve ligado a questão profissional, assim, lógico. Ter um trabalho pra mim é muito importante, é lógico, como, né, pra todo mundo. Mas hoje eu vejo como algumas coisas eu valorizo mais, como um ambiente que não me desregule, um ambiente que eu me sinta respeitado, um ambiente que não exija coisas minhas a mais, que eu me sinta pressionado, um ambiente que tem uma certa previsibilidade também. E eu tenho isso no emprego que eu tô agora. Sei que eu não ganho, assim, muito dinheiro e tal, mas eu tenho outros ganhos em questão da minha cabeça mesmo, porque nos outros trabalhos que eu tinha, eu fiquei muito lascada da cabeça por demandar coisas de mim que me adoeciam muito. Então, eu ver realmente as minhas prioridades, sabe? E não pautar o meu sucesso na minha vida pelo trabalho. Que no final, trabalho é... a gente precisa do trabalho, mas não é tudo. Não é quem a gente é. Não é o que define a gente. Não é o que me define. E eu acredito que uma coisa que sempre esteve comigo, que define muito quem sou, é a criatividade. E como eu não ando exercendo muito esses últimos tempos, eu me senti perdida, obviamente. Misturado com um cansaço muito grande, que eu não cobro, né, de mim, de ser... eu não, ultimamente, eu não ando cobrando mais tanto de ser produtiva, porque hoje eu entendo como questão de eu estar dentro do espectro autista, como que o cansaço ele se faz ainda mais intensificado, só por existir às vezes. Então, ter toda essa compreensão é muito importante. E enfim, eu vi aquele filme, cara, do cara lá, e eu falei, cara, é isso. Sabe, dentro do meu trabalho, tipo, acho que não faz sentido eu almejar algo muito maior do que isso. Porque vai exigir coisas de mim que não vão me fazer bem. E, enfim. Um outro tipo de ambiente de trabalho, por mais que seja visto como mais bem sucedido ou financeiramente melhor,
eu sei que, pra mim, me adoeceria. E, enfim, é muito bom fazer as pazes com isso, por enquanto, né? Não sei até quando vai durar essa sensação. E nesses últimos dias eu não tenho sentido tanto essa falta de sentido. Mas às vezes se sente acolhido pela vida, sabe? Por isso que eu tô registrando isso aqui, pra além de registrar os momentos ruins, é registrar momentos bons, porque que eu sou uma sobrevivente da depressão. E ano passado eu lembro que no meu aniversário, assim, eu pedi, desejei me sentir pertencente ao mundo. Eu ainda não desejei nada, assim, esse ano. Não sei se eu exatamente... Se esse desejo foi realizado, eu acho que eu entendo dentro desse ano aí. Tô entendendo muito mais sobre mim, com essas questões dos diagnósticos, enfim. Mas eu tenho mais absorvido tudo isso, eu não tenho feito muita coisa. Eu não tenho vivido, sabe? Eu tenho mais processado, assim. Minha cabeça tava fazendo backup e fazendo atualização, assim, de software. Com essas atualizações novas durante esses meses, porque é muita coisa pra assimilar, né? Enfim, tô me permitindo ser vulnerável aqui, colocando isso aqui também. Eu tenho muita dificuldade de verbalizar as coisas pras pessoas. E, enfim. É um desses raros momentos que eu tô sentindo que a vida tá me abraçando, sabe? Então, o que registrar que eu passei por mais uma crise dessa, enfim, sobrevivi a mais um episódio desses que tudo perde sentido. Mas eu acho que eu tô encontrando. Eu tô encontrando o sentido de novo. Resumidamente. O que eu achei que tava morto em mim, que toda adultice do mundo, tudo tinha matado, não tá morto, só tá adormecido. Tava, não sei. Toda a parte lúdica, criativa, fantasiosa, às vezes esperançosa, tá viva aqui em mim, dentro dessa vulnerabilidade. Eu acho que eu tava me protegendo e me fechando muito também nesses últimos tempos e não tava me permitindo ser vulnerável à vida, para sentir o que ela tem pra proporcionar no dia a dia, sabe? E que tem coisas que estão na minha mão, sim. Estão nas minhas mãos, sim. Que eu exerço algum poder sobre a minha vida. Tipo, é uma coisa que eu não tava acreditando. Tem coisas que eu posso fazer, né? Muita coisa não depende de mim, mas a minha vida tá nas minhas mãos. E minhas mãos são capazes de transformar a minha realidade de alguma forma. Não completamente, não absurdamente, não de cabeça para baixo, mas um pouquinho nas coisas pequenas que são as coisas que fazem sentido para mim. E, enfim, voltar a acreditar no poder que as minhas mãos têm de transformar a minha micro-realidade, que é uma coisa que eu deixei de acreditar. Eu tenho sim esse poder dentro da minha realidade. De algum jeito, não generaliza tudo. Não num discurso meritocrático de que você vai e faz acontecer, que eu nunca jamais essas palavras saíram da minha boca.
porque foda-se o capitalismo, foda-se o mito da meritocracia. Mas tem algumas coisas que eu posso fazer, e eu preciso acreditar no poder dessas coisas dentro da minha realidade. E, enfim, é isso que me move, que pode me mover, acreditar. É muito difícil se mover quando não tem um sentido, quando não tava acreditando. Eu acho que acreditar é o primeiro passo pra fazer as coisas se moverem. Mas, enfim, ó, não é uma coisa que do nada deu um start, não sei o que. É a forma que eu tô me sentindo agora. Eu sei que eu posso amanhã ser completamente pessimista, porque a minha tendência é essa, e de achar que nada vai dar certo. Mas aqui agora eu tô me sentindo dessa forma. E, enfim, há muito tempo eu aprendi que esses altos e baixos eles vão vir, e agora que eu tô num ponto alto de acreditar, eu preciso registrar, eu preciso falar comigo mesma quando não estiver acreditando, pra eu ver isso aqui. E lembrar que existe a possibilidade de eu acreditar, existe a possibilidade de eu fazer alguma coisa, de eu mudar pequenas coisinhas dentro da minha micro-realidade. Que eu tenho algum poder dentro da minha própria vida. Enfim. Conversar essa minha ingenuidade da criança, essa fantasia da criança, com a minha responsabilidade agora, com meus 24 anos, de entender minha responsabilidade sobre a minha própria vida, né? Eu acho que essas duas coisas juntas, né? Tem que andar juntas e, enfim, entender isso. E é isso que tá me fazendo querer comunicar isso tudo aqui, enfim. Meu xarope acabou. E é isso. Que... Até quando vai durar de eu estar acreditando nisso?